Olha, e o mercado também repercute esse encontro entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump, em meio a esse cenário externo dominado pela expectativa também da decisão de juros. A gente tem essa expectativa que o João Vieira trouxe há pouco, do corte pelo Fed, que pode ser anunciado na quarta-feira. Além disso, aqui no Brasil, os investidores acompanhando também uma agenda cheia, tá? Tem confiança do consumidor, relatório Focus, tem IGPM, CAGED, balanço orçamentário, enfim, vamos tratar sobre todos esses assuntos agora com o Marcos Praça, que é diretor de análise na Zero Markets Brasil. Oi, Marcos, tudo bem? Bem-vindo à Band News TV. Bom dia, Thalita. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. E vamos conversar aí sobre o que vai movimentar os mercados nessa segunda-feira. Bom dia para todo mundo. Perfeito. A gente já começa então falando sobre a reação depois desse encontro do presidente Lula e o presidente Donald Trump, né? A gente já vinha falando na semana passada sobre a expectativa, agora que aconteceu, qual o reflexo já perceptível, né? Especialmente quando a gente fala aqui nos ativos brasileiros. A perspectiva é muito positiva. Tinha-se, claro, um temor muito grande em cima dessa reunião, pois acreditava que poderia acontecer a própria equipe do Lula, né? Acreditava que tinha um receio de que poderia ter algum tipo de retaliação do Donald Trump, como ele já fez anteriormente em outras ocasiões com outros presidentes. Bom, não foi o que aconteceu, né? Foi muito positiva, ele foi muito receptivo, como eles falam, rolou a química, então foi muito bom, e já juntaram as equipes econômicas para poder negociar. A expectativa é que seja rápido, né? Que essa semana já nós tenhamos aí um parecer que acreditamos que vai tirar todas essas sanções, né? Esses 50%, que foi um número muito elevado em comparação ao normal, que era já combinado de 10%, então talvez retire esses 40% que foram além. E também retire também a questão da lei Magnitsky, que incomodou bastante aí o governo brasileiro. Então, acredito eu que nessa semana já teremos alguma resolução disso. Sabe-se lá o que vai ter que entregar numa negociação dessa, né? Com certeza não seria apenas tirar por tirar. Então, podem ter algumas novidades, mas de tudo positivo já é. Agora, quando a gente fala dessa supertaxação que foi colocada, né, quais foram os principais impactos e quais seriam essas principais mudanças já na análise do mercado financeiro, se de fato essa taxação fosse embora ou pelo menos ali, enfim, diminuída, né, como você mesmo ressaltou? Como é que a gente pode fazer esse balanço aí? Sem dúvida teve um impacto muito alto, né? O governo se comprometeu em colaborar ali com os setores que foram afetados, setores de carne, né? Teve alguns setores de café, laranja, teve alguns setores específicos ali que foram mais afetados, que tinham uma relação muito grande com os Estados Unidos de exportação, e que praticamente com uma taxação desse tamanho vão a zero, né? A gente tem relatos aí de pescados, navios de pescados que ficaram sem ter o que fazer com a entrega porque acabaram com as encomendas. Ok, então o governo foi muito resiliente quanto a isso, aparentemente direcionaram toda essa demanda e conseguiu até aumentar as exportações, então até por conta disso, a gente teve uma piora na bolsa no curto prazo, mas logo depois se recuperou. O governo foi resiliente, conseguiu achar outros meios e se recuperou bem disso. Com a volta, abrindo novamente o mercado americano e talvez até melhorando o que já era o normal, a gente tem uma expectativa então agora muito positiva, porque além do que o governo conquistou com o tarifaço se adaptando a essas tarifas altas, agora voltando ao que era normal, fica o que conquistou mais o que já tinha, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um cenário muito positivo aí para o Brasil. Agora, tentando projetar os assuntos dessa semana, diferente da semana passada, que foi uma semana mais calma, a gente tem diversos dados que serão divulgados nesta, né, Marcos? Fox, CAGED, enfim. O que a gente pode destacar no radar desta semana, né, entre esses indicadores, os que ganham mais força, né, por aqui? Foco todo nos relatórios de emprego aí do CAGED, porque agora a bola da vez é a inflação. A inflação veio abaixo do esperado na sexta-feira. Ótimo, isso é muito bom. A gente sabe que tá todo mundo no aguardo de uma resposta do Copom, né? E aí, vai cortar juros? Como é que vai ser? Os Estados Unidos já praticamente encomendou 2 cortes de juros. E o Brasil, né? Como é que vai ser isso agora? Eu sei que tem um risco fiscal ainda muito grande por conta das contas públicas que
não estão com uma dificuldade de fechar, estão com dificuldade de aprovar medidas para fechar o orçamento, e por conta disso, né, o Copom acaba tendo dificuldade de sinalizar uma queda de juros, que já é importante sinalizar isso, porque a inflação está bem controlada e está vindo abaixo. Então, quanto mais dados, como agora o de emprego, corroborar ali com a queda de uma inflação, né, e indicar que vem uma queda de inflação a mais aí, eles têm que, uma hora, sinalizar. Eu sei que esse ano pode ser um pouco complexo deles conseguirem dar esse sinal, mas assim que eles sinalizarem uma queda, também cortes, né, um ciclo de baixa, né, aí, sem dúvida nenhuma, também vai destravar mais ali a economia. E falando da economia, nessa semana também, outro assunto importante que, na verdade, é um assunto que está sendo arrastado há um bom tempo, né? O orçamento, o fechamento das contas do governo. E aí, nessa semana, a gente tem aquela pressão, né, do governo tentando voltar, o Congresso tentando voltar às alternativas que foram apresentadas pelo governo. A gente falou aqui mais cedo sobre taxação de bets, fintechs e outros planos também que devem ser colocados para que a gente tenha um orçamento de 2026 definido. O presidente Hugo Mota já até disse, né, Marcos, que, LDO só pode ser definida quando a gente conseguir fechar essas outras pontas aqui, né? E eu imagino também que essa espera de solução é vista com muita ansiedade também pelos mercados, né? Tendo em vista que, primeiro, o governo pode fechar as contas com essas taxações extras que quer colocar, mas será que também vão ser taxações suficientes para, né, manter esse equilíbrio ou vai apenas estancar essa ferida momentaneamente? Enfim, como é que vocês também esperam que seja definido esse assunto e se essas alternativas que foram apresentadas pelo governo também já representaram algum impacto significativo? Bom, os números são bons, né? Segundo a última proposta, teria uma revisão de corte de gastos, inclusive, do governo, que é o que a gente mais espera, né? Já que está precisando para fechar as contas, corte os gastos, não precisa incluir muitas novas taxações. Segundo eles, o corte de gastos, estipulado agora nessa última proposta, gira em torno de 15 a 20 bi, né, de benefício ali, acrescentando aos cofres. Então, já ajudaria bastante. Quanto à questão das fintechs aí e das bets, a gente está falando de um impacto ali segundo eles, de 3,2 bi, sendo 1,7 ali das apostas e 1,58 das fintechs. E são números bons. Eu acredito que com essa nova proposta fica mais fácil de conseguir aprovação. Eu entendo que muita gente não quer também que tenha mais taxa, mais imposto, mais coisa, mas tem que lembrar que tem que fechar as contas. São gastos que já foram feitos, né? Já foram estipulados. Então, tem que fechar as contas e indo em cima das fintechs, eles têm um bom argumento, porque, no caso, estão falando de saúde mental, de problemas que estão tendo ali, gerando vício nas pessoas. Então, eles tem esse fator apelativo de, já que não é uma coisa tão boa, taxe, né? Lotar imposto e resolve o nosso problema. Quanto às fintechs também, é uma questão de que eles estão alegando que são fintechs que já atingiram, em muitos dos casos, estão usando mecanismos como estão usando alguns mecanismos de declaração, né, que, como super simples, que talvez não encaixe, eles gostariam de acabar com esse tipo de coisa, porque são fintechs que já atingiram um valor ali de comparado ou até superior a bancos tradicionais. Então não tem por que elas estarem em um regime de tributação diferenciado. Bom, e para a gente finalizar, nosso olho lá fora também, a gente sempre fala aqui, né, da situação dos Estados Unidos, os dados, alguns que não foram divulgados, né, voltados para a economia, mas a grande expectativa é pela decisão do Fed, né, sobre esse novo corte de juros. Enfim, o mercado já trabalha com essa certeza, mesmo com o shutdown, mesmo com alguns prejuízos que foram causados por lá depois dessa paralisação e de alguns dados também que acabaram ficando suprimidos. Mas olhar voltado para essa agenda também internacional nesta semana, Marcos? Não, sem dúvida nenhuma. A gente tem aí também, lembrando, o balanço das 7 magníficas, tá? Tem 5 delas. A gente tem Microsoft, Meta, Alphabet, Google, Apple e Amazon, também está totalmente no radar. A decisão do Fed aí vai contar muito, o discurso do Powell, está encomendado já o corte, né? Não só esse, como o corte da reunião dia 10 de dezembro, também o mercado já encomendou. A questão agora, o que poderia surpreender nesse ponto, seria um corte de 0,50, quem sabe,
né, acima do esperado, isso aí poderia surpreender, mas de qualquer forma já está precificado esses 2 cortes, não tem surpresa nenhuma. Alguma surpresa agora seria realmente um corte maior. Então o foco agora vai ficar aí por conta dos balanços, né, das empresas de tecnologia lá, que são lembrando que 1/3 do S&P 500 são as 7 magníficas, então o balanço de 5 essa semana vão balançar bastante aí vai trazer muita volatilidade para o mercado. E de olho no discurso do Jerome Powell após aí a reunião aí do FONC, que é onde ele vai dar algum insight, mas o cenário que ele desenhava ali era sempre de que o grande problema, às vezes, era a inflação que poderia causar por conta da taxação, né, do tarifaço. Mas como veio um dado de inflação abaixo do esperado agora na sexta-feira também, enterrou um pouco esse discurso, né? Lembrando que também, por conta do shutdown, nós não temos aí, vai atrasar aí a divulgação do PCI, que é o dado de inflação preferido deles. Mas com o que eles já têm, eu acho que já desenha o cenário, não tem muito o que fazer, vai bater o martelo e fazer o corte. Vamos só ver o que ele vai falar após aí o discurso do FONC. Então, holofotes aí no discurso dele. Perfeito. Marcos Praça, obrigada, viu, pela tua participação. Excelente semana e até uma próxima por aqui. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia.